Bom dia, Pibarg! Bom dia! Hoje a gente está aqui para apresentar uma EBD diferente. Hoje é o dia da Igreja Perseguida, o domingo da Igreja Perseguida, e o tema de hoje são os ex-muçulmanos e a Igreja Perseguida. E o que é a Igreja Perseguida? A perseguição vai desde o momento que você sofre uma oposição pela sua identidade como cristão, por seguir a Jesus Cristo, até o momento que você entrega realmente a sua vida por amor ao Evangelho. E isso pode acontecer dentro da sua casa, dentro do seu país. Você pode até mesmo não conseguir emprego, não conseguir estudar numa escola, tudo isso por causa da sua fé. E no dia de hoje, mais de 260 milhões de cristãos são perseguidos e há 50 países que são os que sofrem extrema perseguição. E no Portas Abertas, eles disponibilizaram uma lista mundial da perseguição que mostra todos esses tops que falam sobre a perseguição extrema, a perseguição severa e a perseguição alta. O Ministério Portas Abertas, ele atua em vários países e é uma organização missionária que ora pelos cristãos perseguidos e tem momentos também, tem pessoas que se voluntariam a ir a esses lugares a prestar algum serviço a essa comunidade. Normalmente o evangelho não pode ser falado abertamente, mas eles usam várias formas. Uma das formas é você contribuir através desse folheto que vai ficar na central de atendimento da nossa igreja e você pode pegar esse papelzinho, tem essa parte de trás aqui que você pode preencher e você pode pegar lá e doar, ofertar alguma coisa. Você pode também acessar o site do Portas Abertas e procurar mais informações sobre eles. Você pode escrever cartas, e de alguma forma você pode estar orando também pelos cristãos perseguidos. E um versículo que o Ministério Portas Abertas escolheu para ter como base nesse ano está lá em 2 Coríntios 5,17, que fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, com tudo isso que a gente falou, nós gostaríamos de orar primeiramente pela igreja perseguida, pelos assuntos que serão falados aqui e por todos os nossos irmãos e irmãs que agora, nesse exato momento, estão sofrendo algum tipo de perseguição pelo amor que eles têm por Jesus Cristo. Pode começar orando. Tá. Deus, obrigada, Pai, por mais esse dia. Obrigada por apresentar, Pai, os cristãos perseguidos à igreja, Pai. Obrigada porque o Senhor tem misericórdia de nós. Obrigada porque o Senhor sempre intercede por nós, Pai. Neste momento eu quero orar por aqueles cristãos que neste momento estão passando por perseguição, Pai. Senhor, meu Deus, eu quero orar por todos aqueles países, Pai. Pessoas que estão em igrejas escondidas, Pai. Os cristãos secretos, Pai. Deus, eu quero te pedir para que o Senhor venha de encontro a essas pessoas, Pai. Que o Senhor venha se revelar através do teu amor, através de alguma situação, Pai. Que o Senhor possa livrá-los, Pai, da morte. Deus, e se assim o Senhor permitir, Pai, que eles não venham, Pai, desistir de Ti, que eles venham ter encontros maravilhosos com o Senhor. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha abençoar a vida daquela família que tem se encontrado secretamente, Pai. Deus, que eles não possam ser pegos, Pai, por pessoas que querem matar, querem destruir a igreja perseguida. Mas nós clamamos, Pai, para que o Teu Evangelho venha se expandir no Teu reino, Pai. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus eu quero orar por esses cristãos, Pai. Senhor, meu Deus, supre todas as necessidades dele, Pai. Deus, muito obrigada, Pai. Senhor, nos faz também lembrar da igreja perseguida, lembrar dessas pessoas que estão no campo missionário também. Senhor, meu Deus, os missionários que se voluntariam, Pai, para estar lá, levando algum mantimento, orando por eles, Pai, ou levando cartas também, Deus. Senhor, muito obrigada, Pai, e nos faz lembrar todos os dias pelos cristãos perseguidos, Pai, em nome de Jesus. Pai, concordando com a oração da Suzana, eu também peço que, em nome do Seu Filho amado, as pessoas que estão sofrendo perseguição agora, nesse exato momento, que o Seu Espírito Santo livre-as, Pai, de sofrer, livres de sentir dor, Pai. Porque sabemos, Pai, que é ruim, mas nós não temos noção do quanto eles estão sofrendo nesse exato momento. Espírito Santo, que você os livre, que você os guarde, que vocês os cubra com as suas asas,
para que eles possam viver, Pai, e pregar o seu evangelho a toda criatura, como o seu filho disse. Pai, eu também oro pelos cristãos que são ex-muçulmanos, por aqueles cristãos, Pai, que viveram com famílias muçulmanas e hoje são rejeitados, hoje são deixados de lado, hoje têm que viver em situação até mesmo de rua por causa da sua fé. Nós sabemos, Pai, que isso vale a pena, que a nova vida que o Senhor traz vale a pena. Mas nós pedimos misericórdia, Pai, que o Senhor cuide dessas pessoas. E também peço que o Senhor cuide do nosso coração. Que o nosso coração esteja preparado, Pai, para ouvir sobre o assunto que será tratado hoje. Que o nosso coração esteja aberto, Pai, a ofertar a quem precisa, a orar por quem precisa, Pai. E a sempre lembrar daqueles que estão sofrendo pelo Evangelho. Obrigada pela liberdade do nosso país, obrigada, Pai, porque aqui no Brasil nós podemos expressar a nossa fé abertamente. E eu peço que o Senhor nos fortaleça, Pai, para que a gente não caia. Porque até mesmo num país livre, Pai, num país que podemos falar a palavra, ainda assim podemos cair. Então eu peço misericórdia e que seu Espírito Santo esteja conosco, nos livrando de que todo o mal que está nesse mundo agora, toda essa pandemia, que isso não seja, Pai, nenhuma desculpa para que a gente se separe do Senhor. É isso que eu digo em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Bibarg. Hoje a gente está aqui com a Thaís. Ela vai passar pra gente o que ela já viveu, o dia a dia dela. E que você seja muito edificado com a experiência dela. E bom dia, Thaís. Bom dia. A gente queria saber como é que foi o seu primeiro contato em relação aos ex-muçulmanos. Como é que era o seu dia a dia? Eu queria começar, né, falando, acho que a maioria do pessoal da igreja já me conhece, mas eu estou em missões na Alemanha e lá na Alemanha eu tenho um tempo semanal onde a gente trabalha com refugiados e a grande maioria deles são muçulmanos. E no dia a dia a gente acaba conversando muito sobre crença, sobre fé. E a gente já tem visto, a gente já viu, né, muitos virem para Cristo. É um trabalho assim mais complicado, mais demorado, e a gente diz que é a passos de formiguinha, mas é algo que vale muito a pena, porque quando eles entendem aquilo que é a verdade, aquilo que é o Evangelho, eles entendem de verdade, eles abraçam essa verdade, eles espalham. Então a gente tem visto muitos virem para Cristo quando eles encontram a verdade do Evangelho. E a gente queria saber qual é as suas dificuldades em relação a isso. Qual eram as suas maiores pensamentos de não conseguir, talvez não conseguir avançar em relação a isso? Eu acho que a grande dificuldade é que você não pode chegar, assim como no Brasil a gente tem a liberdade de falar do Evangelho, você não tem como chegar e já abordar a pessoa e falar assim, olha, Jesus, ele veio e ele morreu por você. Não tem essa possibilidade, porque se você chegar, a não ser que o Espírito Santo te direcione, eles se fecham muito rápido. Então, no dia a dia, você conversando, você servindo, você ajudando e amando aquelas pessoas, eles vão se abrindo pouco a pouco. Eu acho que essa é um pouco da dificuldade, porque na nossa mentalidade de brasileiro, a gente gosta de chegar e abordar e conversar, mas com eles é uma abordagem totalmente distinta. Você tem que ir passo a passo, aos poucos. E com isso você tem que reposicionar sua mente de que não é a mesma coisa que você está evangelizando no Brasil, por exemplo. E aí acho que essa é a dificuldade com a nossa própria mente, onde a gente precisa entender o tempo de cada coisa, que a abordagem é diferente, o tempo é diferente. E muitos vão até se fechar quando você falar algo sobre Jesus, sobre o Evangelho. Mas perseverança é a palavra-chave, ter entendimento, sabedoria e parceria com o Espírito Santo para cada momento, na abordagem, na fala, na conversa com eles para esse tempo. Eu acho que a grande dificuldade acaba sendo na nossa própria mente, de entender o tempo, os momentos e ter sabedoria para abordar essas pessoas e conversar. E como servir essas pessoas, amar essas pessoas,
sem aquela segunda intenção imediata de que elas se convertam, de que elas venham para Cristo, de que elas conheçam a Cristo. A gente, na nossa empolgação de que as pessoas sirvam a Deus, que elas conheçam a verdade, às vezes a gente acaba atropelando. Então, a gente tem que ter essa sabedoria e parceria com o Espírito Santo mesmo para entender esses momentos. É um trabalho de formiguinha, né? Aqui a gente tá já acostumado a chegar e já ter contato com o pessoal. Ih, mano, já ouviu falar de Jesus e tal. Já é uma abordagem completamente diferente do que a gente tá acostumado, né? Deve ser doideira. Você tem alguma experiência assim marcante que você possa compartilhar com a gente? Só comentar rapidinho, tem uma grande diferença da abordagem na Alemanha e se eu for para um país do Oriente Médio, por exemplo, ou da África do Norte, onde eles são muçulmanos, a abordagem é muito distinta. Se eu chegar pregando Jesus num país desse, por exemplo, eu estive na Turquia. Então, se eu falar qualquer coisa, se eles me verem com uma Bíblia, eu posso ir presa, eu posso... alguma coisa pode acontecer comigo. Então, aí já entra uma outra história. Então, na questão... Eu morando na Alemanha, eles acabavam sendo um pouco mais receptivos por conta disso. Qual foi a sua pergunta mesmo? Se você tem alguma experiência marcante que possa compartilhar com a gente. Sim, uma vez eu estava nesse local onde a gente costuma ir para servir, a gente chama de café, justamente porque a gente serve café, chá, biscoito, bolo, de graça, só para ter tempo com eles. E uma das crianças, um dos filhos, né, de um dos muçulmanos, falou, por que você está fazendo isso? Qual a sua intenção? E eu falei assim, nenhuma, só tá aqui. E a criança falou assim, ninguém nunca fez isso pela gente. Mas por que você está amando a gente sem querer nada em troca? E aí eu pude conversar com essa criança, falei assim, porque vocês são dignos de ser amados. Eu aprendi isso, então aquela criança se abriu totalmente. E dali eu pude começar a conversar um pouquinho mais com ela sobre o evangelho, sem abusar da liberdade que ela me deu, porque se eu abusasse um pouquinho mais, se eu fosse muito além, os próprios pais iam proibir. Então, até Jesus ele fala muito sobre deixar vir a mim os pequeninos, e eu vejo muito a importância das crianças serem aqueles portadores que vão levar o evangelho para dentro da casa, principalmente com muçulmanos. Então foi uma experiência ótima. Acredito que vocês vão ter trabalhado muito com a simplicidade também, né? Uhum. Sem mistificar muito, sem trazer toda aquela dificuldade que às vezes aqui a gente no Brasil traz, só como estilo de vida mesmo, né? E assim, o nosso dia a dia lá era justamente ir pra lá, às vezes só encher a sala de papel e deixar as crianças pintarem. Depois a gente recolhia tudo e ia embora. Então, às vezes, na nossa mentalidade, um trabalho desse não é de sucesso, mas na verdade é assim, porque eles acabam se abrindo para aquilo que você está fazendo, para a forma como você está servindo, até que em um momento eles começam a te questionar. Teve até um jovem que, quando eles já são assim, passam da adolescência, estão entrando na juventude, eles vão se fechando mais por conta do entendimento do Alcorão e tudo mais. Mas ele começou a questionar tanto que ele falou assim, mas o que essa sua Bíblia diz? Aí um dos meus amigos falou assim, eu posso te dar uma se você quiser. E ele pegou a Bíblia, começou a ler, e de tanto ele ler a Bíblia, ele entregou a vida dele para Jesus. Então foi a própria curiosidade dele, através de algo que a gente estava fazendo, que levou ele a Cristo. Então é um trabalho mesmo onde eu digo que é 100% Espírito Santo, porque a gente só está lá só para viver junto com eles. E a gente sabe que, assim, a dificuldade que eles enfrentam é muito grande. Você já presenciou algum caso que não teve um final, assim, tão legal, no caso de alguém ter sofrido alguma coisa, alguma consequência por ter aceitado Jesus? Já. Eu tenho um amigo, né, assim, eu posso chamar ele de amigo, um menino que eu conheço, que ele até ficou um bom tempo na base. Ele foi expulso da família. Ele tinha ido como refugiado, na verdade, ele saiu da Síria, foi para Dubai, né, aí conseguiu começar a trabalhar lá, depois lá ele encontrou Jesus, não foi nem com a gente, assim, nem nada, lá ele encontrou Jesus e de lá ele teve que sair às pressas porque os próprios irmãos, os familiares queriam matar ele. Então hoje ele é refugiado na Alemanha por conta disso. Porque ele se converteu ao evangelho e aí ele começou a sofrer perseguição da própria família por conta disso.
E vocês já usaram outra estratégia sem ser essa do café? Ou só a principal era essa? Lá na Alemanha, a nossa principal estratégia era essa, mas a gente tinha outras estratégias que eram conectadas. Por exemplo, a gente fazia o Dia dos Afegãos, aí a gente juntava todos os afegãos de todos os centros de refugiados que a gente servia e a gente fazia uma festa para eles. Por exemplo, algum dia comemorativo em relação ao Afeganistão. E aí eles iam todos lá pra base, a gente fazia churrasco, a gente jogava futebol, jogava vôlei, essas coisas assim. E no final eles tinham um momento que a gente se reunia e aí a gente pregava o evangelho mesmo, tipo assim, sem barreiras. E a maioria das vezes era um próprio afegão que já tinha se convertido ao evangelho que pregava para eles no próprio idioma. Então a gente tinha algumas outras abordagens também, mas a grande maioria era diretamente conectada aos cafés. Pode falar. E já teve alguma situação que já botou você ou alguém da equipe em risco, alguma coisa assim? Não em risco literalmente, mas algo que já afetou a equipe ou você ou algo assim? Não, não diretamente, porque esse trabalho ele já foi desenvolvido assim, já tem bastante tempo. Então, a liderança ele já tem todos os faça e não faça. Então, a gente toma todos os cuidados e tudo mais. E até mesmo quando acontece alguma coisa no próprio... Porque os cafés, eles são dentro dos... que eles chamam de asilo, né? Que são os locais, esses locais dos refugiados. Então, quando acontecia alguma coisa lá, ou alguma briga, ou alguma coisa assim, até que a polícia vinha, aí a gente nem ia. Então, a gente evitava. Mas a gente sempre tinha homens perto, então nunca aconteceu nada. A gente já ouviu muita piadinha, assim, de homem para mulher, porque dentro dessas culturas a mulher é muito desvalorizada. Muito. Então a gente já ouviu muita piadinha, essas coisas assim, mas a gente nunca sofreu nada. Nada que aconteceu, graças a Deus. E como é que sua família reagiu quando soube que você estava com esse tipo de trabalho? Pra quem conhece meus pais, principalmente minha mãe, ela é super protetora. Então, só o fato de eu já ter me mudado para outra nação já foi, assim, um baque. Mas trabalhar com refugiados em si foi algo que foi diferente, na verdade. Era sempre aquele, toma cuidado, não fica sozinha, cuidado com os homens, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Mas eu sempre tentei poupar muito o coração da minha mãe e do meu pai em relação às coisas, sabe? Mas eles sempre me apoiaram. Eles têm aquele temor, sabe? Aquele medo de alguma coisa acontecer, mas eles têm a plena certeza de que Deus que tem me chamado para trabalhar lá e tudo mais. E aí entra o balanço, né? A certeza e a paz do Espírito Santo. Mas assim, tenho medo, mas eles sabem foi Deus que me chamou, então traz aquela paz e aquele equilíbrio em relação ao medo que sente, normal de paz. E assim, mudando um pouco de cenário, como que você enxerga a igreja brasileira diante da perseguição que outros países sofrem, outras, né, que acontecem fora daqui? Porque às vezes a sensação que eu tenho é que a igreja brasileira como dizer, não enxerga, sabe? Não se preocupa tanto. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar, assim, em outras igrejas para falar sobre as suas experiências. Não sei muito sobre a sua história, mas aí como que você enxerga a igreja brasileira em apoio, né? Se a igreja brasileira apoia, se tem um envolvimento ou não. Generalizando, as igrejas que não têm muito conhecimento sobre essa questão, eu penso, assim, na minha percepção, é algo muito místico. Essa questão da igreja perseguida, do trabalho com muçulmanos e essas coisas assim. E é algo que é assim, você é missionário, vou pro Oriente Médio. Assim, você é louco, vai morrer. Mas ao mesmo tempo, fica assim, aquele negócio místico, tipo assim, não, o cristão não é perseguido. E aí quando vem uma notícia, por exemplo, um pastor foi morto, ou alguém entrou numa igreja e tudo mais, e sei lá, explodiu. E aí fica assim, não, será que é verdade? Não, deve ser algo antigo, não deve acontecer mais isso.
Então eu vejo que ainda é essa questão muito mística da percepção da igreja. Então eu acho muito legal o que vocês estão fazendo de trazer mesmo a realidade para a igreja, para que a igreja esteja ciente. E não só aquele negócio assim, que legal, acontece com alguém, mas assim, como que nós, como igreja brasileira, a gente pode ser parte disso, mesmo não estando lá. Então, eu vejo que falta um pouco da igreja o apoio, seja lá como for, seja enviando missionários, seja ajudando financeiramente, mas eu acho que a principal questão é a oração. Eu conheço inúmeras histórias, mas assim, são inúmeras, de pessoas de muçulmanos que se converteram porque tiveram sonhos com Jesus, porque tiveram encontros reais com a presença do Espírito Santo e não tinha ninguém pregando o Evangelho. Então, o Espírito Santo conta com a gente, assim, para estar lá, mas na verdade, se a gente puder orar, interceder, eu sei que o Espírito Santo vai fazer o trabalho que fisicamente a gente não pode fazer lá. Então, ainda é muito subjetivo essa questão da igreja perseguida, do trabalho com muçulmanos, assim, na sua grande maioria. Não estou falando que são todas as igrejas, mas na sua grande maioria ainda é algo bem subjetivo, não é muito palpável para a igreja brasileira. E, além da oração, qual a outra estratégia que você acha que a gente pode trazer para trazer a igreja brasileira mais para dentro dessa realidade? Eu acho que apoiar quem já está lá. Conhecer os trabalhos, por exemplo, do Portas Abertas mesmo, ou de outras juntas missionárias e missionários que estão no campo, e apoiar, e incentivar, dar auxílio pastoral, auxílio psicológico, que no campo às vezes você sente falta disso. Às vezes dinheiro é o de menos, mas você sente falta de um auxílio psicológico, um auxílio pastoral, pessoas que te ouçam, pessoas que tenham interesse em saber o que você está fazendo. Porque dinheiro, mesmo que ninguém te dê dinheiro, de alguma forma o dinheiro aparece para você e Deus supre. Eu tenho plena certeza disso, desses anos que eu tenho vivido em missões, mas às vezes a gente sente falta de apoio mesmo. Então, se envolver com, por exemplo, Portas Abertas ou outras missões que tenham pessoas que trabalhem com isso e interagir com essas pessoas. A maioria das vezes eles não dão um contato direto, até mesmo por conta do perigo, mas enviar cartas, tentar interagir de alguma forma que dê apoio e suporte. Principalmente trabalhando com esse público, é bem mais pesado psicologicamente. Então, acho que apoio pastoral, apoio psicológico, apoio, assim, ser amigo dessas pessoas, sabe? Acho que é algo que conta muito. E como é que a gente faz, por exemplo, eu não conheço ninguém lá que tá lá, pra ter contato com essas pessoas? Por uma agência? Eu acho que, sim, como vocês já estão fazendo algo conectado com o Portas Abertas, o Portas Abertas é uma excelente junta, assim, uma organização que tem inúmeras pessoas que trabalham com esse foco. Então, entrar em contato com eles, saber como que vocês podem dar suporte, ajudar, e tentar abraçar essas pessoas de alguma forma para que eles se sintam abraçados, cuidados, e eu acho que é isso mesmo. E ainda hoje existem cristãos que são perseguidos, cristãos que morrem por amor a Jesus. E a gente não tá te falando para botar medo em você não, mas é para que você invista nisso e saiba disso. Para que você ajude essas pessoas que sofrem por amor a Deus. Não tô falando que a gente não sofre, claro que a gente sofre. Mas existem pessoas pagando com a vida e que você invista nisso, sabe? Procure uma agência tipo Portas Abertas, eu não sei o site. Vou pesquisar aí depois, alguém bota aí embaixo. Vai aparecer aí pra você. Pesquisa essa agência, essas e outras. Tem alguma outra como referência? A própria Jocum tem inúmeras bases no Oriente Médio, tem pessoas, Portas Abertas, depois o pessoal aí pode até listar outras, a gente pode ver, e aí lista aqui no vídeo
outras agências que tenham pessoas, né, trabalhando nesses locais. E principalmente orem por isso, como a Thaís falou, é a parte fundamental do trabalho, porque quem realiza é o Espírito Santo de Deus. Então estejam orando por isso, não se esqueçam de orar, é o principal, eu acho. Exatamente. E é isso, prega o evangelho, a tempo, fora de tempo. A gente não tá saindo de casa muito, né? Mas usa a internet para isso. E Deus abençoe, tenha um excelente domingo. Tamo junto. Amém.